quinta-feira, dia 28 de abril. Vamos meditar hoje o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 31 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. O Evangelho nos convida a deixar de ser terrenais, a deixar de ser homens que só falam de coisas mundanas, para falar e mover-nos como aquele que vem do alto, que é Jesus. Neste texto vemos mais uma vez que na radicalidade evangélica não há meio termo. É necessário que em todo momento e circunstância nos esforcemos por ter o pensamento de Deus, ambicionemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e aspiremos a olhar os homens e as circunstâncias da mesma forma que vemos o Verbo feito homem. Se atuamos como aquele que vem do alto, descobriremos uma quantidade de coisas positivas que acontecem continuamente ao nosso entorno. Porque o amor de Deus é ação contínua em favor do homem. Se viemos do alto, amaremos a todo o mundo sem exceção, sendo nossa vida um convite para fazer o mesmo. Aquele que vem do alto está acima de todos. Por isso pode servir a cada homem e a cada mulher justamente naquilo que necessita. Além disso, ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E seu serviço tem a marca da gratuidade. Esta atitude de servir sem esperar nada em troco, sem necessitar a resposta do outro, cria um ambiente profundamente humano e de respeito ao livre arbítrio da pessoa. Esta atitude se contagia e os outros se sentem livremente movidos a responder e a atuar da mesma maneira. Serviço e testemunho sempre vão juntos. Um e outro se identificam. Nosso mundo tem necessidade daquilo que é autêntico. E o que é mais autêntico que as palavras de Deus? O que é mais autêntico do que quem dá o Espírito sem medida? Ele dá o Espírito sem medida. Acreditar no Filho quer dizer ter vida eterna. Significa que o dia do juízo não pesa em cima do que acredita, porque já foi julgado e com o juízo favorável. No entanto, aquele, porém, que recusa e crê no Filho não terá vida enquanto não acredite, fazendo recurso frequentemente à repetição dos temas e palavras-chave principais da revelação de Jesus. São João apresenta um vocabulário bem mais reduzido do que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Neste texto de hoje, a partir dessas oposições céu e terra, crê e não crê, são afirmadas a originalidade e a autenticidade do testemunho de Jesus em revelar a boa nova de Deus. Aquele que vem do céu, Jesus foi enviado para anunciar as palavras de Deus e dar o Espírito sem medida. Ele está acima de todos. Quem é da terra, sejam profetas, discípulos ou adversários, só entende segundo suas tradições terrenas. Jesus, enviado por Deus, fala das coisas do céu. Porém, ele dá o Espírito sem medida, que inspira a fé e a compreensão das coisas do alto. O auge da revelação é o dom da vida eterna a todo aquele que crê em Jesus, Filho de Deus, para todos os que têm a sua fé naquele que vem do alto. O medo, a angústia estão fora de questão. O medo da morte é um exemplo de maior desastre
da humanidade deixar de existir, pois até mesmo numa pessoa idosa com quadro de saúde terminal não consegue se entregar a Deus. Às vezes é pelo medo de não saber ao certo para onde vai. O zelo exagerado que dedicamos aos nossos pertences, nossos bens materiais, às vezes nos torna ridículos. E muitos de nós, mais do que nos preocupamos com a saúde do esposo, esposa, filhos ou filhas, a nossa maior preocupação é com os bens materiais. Verificar o carro, a moto ou outro bem depois que este foi usado. Será que eles valem mais do que a pessoa? Somos assim, somos deste mundo, agarrados a ele com todas as nossas forças, preocupados ao extremo com os bens materiais, ao ponto de deixar de lado as coisas de Deus, alegando que é por causa da sobrevivência, esquecendo das palavras do Mestre, quando diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Faço-lhe um convite, dedique-se com total entrega ao serviço de Deus, e você verá que todo o restante de sua vida vai fluir naturalmente, maravilhosamente, ao ponto de sua taça transbordar. Não seja mesquinho na hora das suas doações, dos seus gestos concretos, da coleta. Dê um pouco mais do que moedinhas e verá também que do mesmo jeito que queremos a grandeza de Deus, Ele também será grande para com cada um. Deus abençoe a todos. Paraíba e avançar. A Paraíba continua avançando com a recuperação da estrada de Remígio a Alagoa Grande. Vai, Paraíba, vai, Paraíba, vai! E João Pessoa, Campina Grande e Patos vão receber cada uma um centro integrado de comando e controle. É mais segurança para os paraibanos. Vai, Paraíba, vai, Paraíba, vai! Tem também a construção da nova escola Adalberto de Souza Oliveira para melhorar a educação de Cachoeira dos Índios. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.